Olá! Hoje vamos abordar sobre o autor Thomas Kuhn e sua grande importância sobre o conhecimento científico. Quem foi este autor afinal? E quais as suas principais contribuições? Kuhn foi um físico teórico norte-americano. Nasceu em 18 de julho de 1922, na cidade de Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos. Em sua vida acadêmica, Kuhn ingressou na Universidade de Harvard, onde cursou física e, consequentemente, tornou-se mestre e doutor. Foi um importante autor à medida em que estabeleceu teorias que desconstruíam o paradigma objetivista da ciência. Em determinado momento, por exemplo, precisou estudar sobre a história da ciência para ensinar seus alunos. Dizia que a ciência foi construída por meio de rupturas e claramente pensou a ciência de modo diferente de seus predecessores. Das obras deste autor destacam-se a Revolução Copernicana, que constituiu um evento científico culminante na história cultural da humanidade, que, resumidamente, influenciou os limites do campo do saber e que se originou em diferentes áreas do pensamento humano. E também o livro Estruturas das Revoluções Científicas, pois esta obra viria a exercer uma influência decisiva nos rumos da filosofia da ciência, avançando em teses sofisticadas sobre o conhecimento científico e o conhecimento em geral, porém não deixou de receber diversas críticas filosóficas ao longo do tempo. Kuhn estabeleceu ligações com a filosofia e as ciências humanas. Seus principais conceitos estão atrelados ao paradigma e à incomensurabilidade, respectivamente, pontos que serão abordados ainda no decorrer deste vídeo. As ideias deste autor seguiam na contramão, por assim dizer, do pensamento científico, de ordem positivista. Sua grande contribuição foi apontar o caráter subjetivista da ciência, vista até então puramente como objetiva. Segundo ele, as teorias científicas estão sujeitas às questões e debates do meio social, dos interesses e das comunidades que as formulam. Por isso, desenvolveu suas teorias usando o enfoque historicista. Seguindo esta mesma linhagem, falaremos sobre a história e a ciência. Obrigada, Daniel, por sua colaboração. Bom, partindo aqui da teorização crítica de Thomas Kuhn, nós vamos tratar agora de uma das melhores teorias já criadas por ele, que é a relação entre história e ciência. Bom, vocês devem estar se perguntando o porquê de ser história e ciência e não história da ciência. Pois bem, antes de tudo, nós devemos compreender que, para Thomas Kuhn, a compreensão do desenvolvimento da ciência está inteiramente relacionada com a noção de que a ciência é algo historicamente orientado e não algo historicamente construído. Tal afirmação ele traz em uma de suas obras, A Estrutura das Revoluções Científicas, do ano de 1962. Mas, Adriele, com que propósito surge essa inquietação de reestruturar tal teorização? Bem, quando Kuhn estava cursando sua pós-graduação em Física Teórica na Universidade de Harvard, seu orientador propusera que ele fizesse um mini-curso e apresentasse a ciência física como ciência para pessoas que não eram cientistas. E durante o ministro desse mini-curso, Kuhn teve acesso a alguns textos antigos de Aristóteles que ele precisava examinar e estudar para cumprir sua tarefa com êxito. E nesse processo de estudo e ministrando aula, Kuhn reconstruiu suas concepções a respeito de teorias e práticas científicas. Kuhn achava que seus feitos recém-descobertos não poderiam passar despercebido, mas ele não esperava que tal estudo lhe causaria um grande movimento em sua vida, o que lhe faria passar da física teórica para chegar na história e na filosofia da ciência, e ir muito além disso. Foi tão além que ele colocou que a história e a filosofia da ciência mostravam que tal relação estava muito restrita a apenas descrições de fatos e de descobertas ou relatos que a história até o momento apresentava. E que nós, como sociedade, usava da noção cumulativa de ciência para entender, então, tudo aquilo que estava sendo imposto naquele momento como algo científico, que partia apenas da autobiografia de um cientista que tinha feito uma descoberta.
Mas ele acreditava que tudo isso tinha alguma coisa que levava a ser mais profundo, que era nós, como sociedade pesquisadora, considerar o processo e o percurso intelectual que todo cientista usa para chegar a tal resultado. Mas para nós compreendermos tal colocação, Thomas Kuhn diz que talvez a história seja a única forma mais importante que se tem para entender todo o pensamento já existente nesse mundo. Pensamento esses científicos, que coloca a ciência na frente de tudo. Pois a história, ela não é somente uma disciplina descritiva, mas também interpretativa e normativa. E a sociedade em si parte de dois princípios para se tornar uma sociedade pesquisadora, uma sociedade revolucionadora da ciência. E todas esses dois princípios estão inteiramente ligados com a historiação, que é a aceitação de fatos e a rejeição de outros. Então, Thomas Kuhn diz que a história possui duas tarefas. Primeira, determinar quando e por quem uma lei foi descoberta ou inventada, e descrever e apontar os amontoados de erros, mitos e superstições que emitem qualquer conhecimento científicos, como também registrar toda nova linha de pesquisa sobre desenvolvimento científico, explicando a ciência em seu tempo real de acontecimento. Então, Thomas Kuhn resume todas suas descobertas em apenas uma deixa, quando ele diz que a ciência ela necessita da historiação para ser fundamentada, de toda a teorização e fundamentação. Porém, não é só assim que ela se desenvolve, não pela acumulação de descobertas individuais. Fato esse que vamos compreender agora com a nossa colega Nathalie. A ciência que é guiada pelo paradigma vai se chamar de ciência normal. Mas o que seria uma ciência normal? Segundo Thomas Kuhn, é a tentativa esforçada e devotada de forçar a natureza dentro dos quadros conceituais fornecidos pela educação profissional. A pesquisa estavelmente baseada em um ou mais resultados alcançados pela ciência do passado, aos quais uma comunidade científica particular, por certo período de tempo, reconhece a capacidade de constituir o fundamento de sua prática posterior. Nós poderíamos dizer que essa prática posterior ela vai tentar realizar as promessas do paradigma, determinando os fatos que são relevantes e confrontando esses fatos com as teorias e ampliando também a aplicação das teorias a outros fatos. É como se fosse um quebra-cabeça. A gente sabe que existe uma imagem que vai ser formada no final. Mas se eu não consigo montar o quebra-cabeça, eu posso colocar a culpa nele e dizer que ele está errado? Não, porque se ele estiver completo e eu sei que vai ter uma imagem no final, então eu não posso colocar a culpa nele. Da mesma maneira na ciência, porque quando a gente não consegue comprovar as hipóteses de um paradigma, o problema às vezes está em quem está fazendo a pesquisa. Mas é importante ressaltar que quanto mais a gente amplia a aplicação de um paradigma a diversas situações, fazendo uma conexão entre a teoria e a prática, a gente sempre acaba correndo o risco que esse paradigma entre em crise em determinado momento e acaba que ele é submetido a um processo de desfocamento. E aí os cientistas vão acabar perdendo a confiança nesse paradigma e vão começar a questionar. Daí vai surgir um período que Thomas Kuhn vai chamar de ciência extraordinária e vai fazer surgir um novo paradigma. E esse período de ciência extraordinária seria a chamada revolução científica, porque você vai ter um paradigma que vai começar a ficar desfocado e vai vir uma revolução. Mas isso acontece gradativamente? Olha, é importante te destacar que esse período não é tranquilo, ok? Porque senão bastava a gente jogar por terra todo o conhecimento que a gente tinha até então existente e abraçar um novo paradigma, abraçar um novo conhecimento. Mas não é bem assim. Um novo paradigma, ele vai sempre depender de novos conhecimentos que vão ser acumulados. Copérnico, por exemplo, não conseguiu defender contra seus contemporâneos a ideia do heliocentrismo, que só foi fundamentada depois com Galileu, quando ele introduziu as novas ideias para o movimento. Isso significa que você vai ter novos conhecimentos que vão ser acumulados e, em determinado momento, aqueles conhecimentos posteriores vão ajudar na quebra do paradigma. Por exemplo, Kepler, ele não conseguiu defender essa cosmologia com o conhecimento até então existente, mas Newton acabou trazendo novas contribuições que confirmaram suas hipóteses.
Eu falei que vão ser conhecimentos acumulados, mas isso não significa que a passagem de um paradigma para o outro se dê de uma maneira gradativa. Segundo Thomas Kuhn, é uma revolução, ou seja, ela acontece de uma só vez. Então, quando você tem um paradigma e muda para outro paradigma, você tem uma revolução científica. Dando continuidade ao nosso podcast, eu vou falar um pouco sobre paradigmas. O que vem ser esses paradigmas? No dicionário, ele significa exemplo, modelo e padrão. Para Thomas, é uma estrutura mental composta por teorias e experiências, métodos e instrumentos que servem para organizar de determinada forma a realidade e os seus eventos. Ou seja, eles emergem em uma unidade social fundada numa visão do mundo consensual. Sendo assim, os paradigmas são como as lentes dos óculos que clareiam o caminho para a visão turva e confusa do míope. É como um horizonte estruturante que põe em ordem os fenômenos e permite à comunidade dos cientistas se situar na realidade, compreendê-la e comunicá-la. É como se fosse um mapa que vai nos guiar a achar determinados caminhos e soluções. E quando relacionado à ciência, os paradigmas eles servem como solucionadores de quebra-cabeças, com conjuntos de regras e leis que permitem aos cientistas resolver problemas teóricos e experimentais, ou uma maneira de solucionar os quebra-cabeças internos aos fenômenos da realidade, trazendo certas soluções modulares internos às estruturas de problemas. Mas quando falamos sobre ciência, muitas vezes se torna algo complexo, e isso que Thomas ressalta que teve o período pré-paradigmático, que é assim, por se dizer, a pré-história de uma ciência. É o período no qual reinava uma ampla divergência entre os pesquisadores sobre os quais fenômenos devem ser estudados e como devem ser estudados, explicados, e sobre quais princípios teóricos, como esses princípios se interrelacionam, as suas regras, métodos e valores que devem direcionar a busca, descrição, classificação e explicação de novos fenômenos, ou o desenvolvimento das teorias. Enquanto predominar um tal estado de coisas, a disciplina ainda não alcançou o estado de científica, ou seja, não constituiu uma ciência genuína. Precisamos entender que a ciência ela não é um livro de mágicas que pode resolver qualquer problema, sem estudos, sem averiguação sistemática e que não usa métodos. Sendo assim, uma disciplina se torna ciência quando adquire um paradigma. E que essa transmissão não é um fenômeno rápido, é necessário um período significativo para que o vigente se quebre e o novo se estabeleça. Assim, como Thomas fala em seu livro sobre essa ciência normal e a crise paradigmática, que minha colega Rivlin irá destacar melhor agora, sobre essas rupturas que vêm para articular com o método de observação e experimentação com o uso de instrumentos técnicos e contemporâneos. A crise. Thomas Kuhn apresenta a crise através das anomalias existentes em funcionamento dos paradigmas, gerando assim um período de instabilidade na comunidade científica, pelo fato de alguns cientistas contribuírem para obterem novas teorias aos paradigmas já existentes. Por isso, dessa forma, aconteceu nessa comunidade uma insegurança pelo fato que os paradigmas já existentes, já aceitos pela comunidade científica, não conseguiam mais solucionar os problemas que estavam surgindo, ou solucionavam, mas não obtinham êxito. Então, Thomas Kuhn apresenta as modificações do paradigmas e suas mudanças, como o fracasso do paradigma dominante em resolver os seus problemas, a insegurança da comunidade científica e a pressão socioculturais. Thomas também apresenta como ocorre o funcionamento da ciência, passando a obter duas fontes essenciais para esse funcionamento: a ciência normal e a ciência pré-pragmática. A ciência normal se compõe o paradigma aceite, a resolução de enigmas e anomalias, e entre a ciência normal e a ciência pré-pragmática está existente a crise. A ciência pré-pragmática apresenta as novas teorias, o ajustamento dos paradigmas e a incompatibilidade do paradigma. Por fim,
Thomas Kuhn apresenta que há um novo surgimento de novos paradigmas. A educação científica para Thomas Kuhn é um processo que visa ensinar os estudantes a compreensão de como a ciência ela é construída e de como ela evolui ao longo do tempo. Kuhn, ele argumenta que a ciência são construções humanas, sociais e históricas, e que a compreensão desses aspectos é fundamental para a alfabetização científica. Kuhn, ele visa enfatizar a importância, né, de se compreender a natureza dos paradigmas científicos e como eles mudam, né, ao longo do tempo, né, o que ele vem chamar de revoluções científicas. Kuhn, ele faz uma crítica, né, ao ensino de ciências da sua época, mais precisamente dos livros, né, dos manuais utilizados no ensino do conhecimento científico. Ele vem dizer que a ciência ela não deve ser apenas vista como um simples processo, né, de descobertas, de invenções, porque quando a gente pensa em ciência, ciências é descobertas, ciências são invenções. Aí ele vai dizer que não são apenas isso, né? Que não é apenas isso, ciências. Então ele vem fazer a crítica no livro, porque é muito limitado, né? Os livros, eles são muito limitados e só abrange falando, né, que a ciência é processo de acumulação de descobertas, né, que são invenções. Ele vem falar, né, que é uma visão muito simplificada e distorcida da natureza, né, que é muito limitada. Para Kuhn, a educação científica ela deve ser vista como um processo contínuo de aprendizado, né, que envolve a compreensão da natureza, da ciência, né, e a capacidade de aplicar esse conhecimento em situações do mundo real, né, da realidade.